Essa vacina vai ficar pronta? Sabe, tem muita gente desesperada querendo tomar essa vacina. Pois é, e aí a gente está hoje aqui com espaço para falar sobre a logística para a distribuição dessa vacina, né, Joel? Por isso que a gente está aqui em contato com o vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, o Guilherme Werneck. Guilherme, obrigada aqui por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Satisfação estar com vocês aqui. Satisfação é toda nossa. Ô Guilherme, uma coisa é você concluir um estudo de uma vacina e deixá-la pronta e apta para ser inoculada nas pessoas. Outra coisa é você fazer a distribuição, principalmente de um medicamento que pode ter um prazo de validade curto, ou que tenha que ser conservado, por exemplo, em um ambiente refrigerado. Acho que é o que deve acontecer com a maioria dessas vacinas aí que estão na linha de frente. Então, para pensar uma logística, você tem que levar tudo isso em conta. O que temos hoje de concreto que dá para trabalharmos para distribuir essa vacina o mais rápido possível no Brasil, por exemplo, hein, Guilherme? Então, Joel, o tema da logística é fundamental na vacinação. Eu acho que o Brasil, como um todo, ele parte numa vantagem em relação a vários países, porque o Brasil tem o Programa Nacional de Imunizações, que já é preparado para a logística da distribuição das vacinas no Brasil inteiro, e já faz isso há mais de 40 anos. Então, de um certo ponto de vista, nós temos já alguma capacidade para que isso aconteça. Mas é óbvio que essa logística envolve desde a produção, envasamento, a necessidade de seringas, e a distribuição e a cadeia de frio, que a gente chama, não é? Dependendo da vacina, a vacina pode exigir uma certa restrição em termos de graus que precisam ser mantida, e isso é importante porque ela não é mantida no Butantan ou na Fiocruz, ela vai ter que ser mantida no local, nas cidades do Brasil inteiro. Então essa sistemática e essa logística, que eu acredito que o Brasil tenha uma vantagem em relação a vários outros países, vai precisar ser pensada e é fundamental para conseguir alcançar o máximo de vacinação no país. Agora, Guilherme, essa logística a qual o senhor se refere é uma logística que está preparada pelo SUS, né? É um know-how do governo federal, do Ministério da Saúde, de fazer essa vacinação, né? No caso de haver, de fato, um entrave, como a gente pode ver, que torce para que não aconteça de fato, não se concretize, mas pode haver entre o governo do estado de São Paulo, o governo federal, qual pode ser o tamanho do prejuízo para a logística de distribuição da vacina? Bom, eu acho que essa é uma questão realmente que não faz nenhum sentido, não é? Ou seja, primeiro, porque nenhuma dessas vacinas terminaram a fase 3. E nós não sabemos exatamente qual é a eficácia delas. Então, a nossa perspectiva, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é de que nós precisamos investir em mais vacinas, não apenas em uma, colocar todo o nosso esforço e recursos em uma única vacina, porque isso pode ser frustrado no final das contas. Então, se nós temos duas instituições nacionais de grande reputação e de grande experiência na produção de vacinas, que é a Fiocruz e Biomanguinhos e o Instituto Butantan, que estão trabalhando com vacinas diferentes, inclusive com princípios diferentes, que podem ser até complementares, não faz sentido que o governo invista em apenas uma delas, porque é um investimento de risco, digamos assim, né? Porque, eventualmente, uma das vacinas pode não dar certo, ou a eficácia pode ser mais baixa do que a outra. Então, é um aspecto que precisa ser conversado e resolvido, porque o que o país precisa é de vacinas em quantidade suficiente para poder atender sua população. Claro. Ô Guilherme, o que muda em uma possível campanha de vacinação para imunizar em massa mesmo uma população contra o coronavírus? Né? Porque o que nós temos normalmente são campanhas com fases e com faixas etárias. E para determinadas regularmente todo ano. Isso, né? É algo mais programado. Né? O que muda nessa campanha que está pintando aí no ano que vem,
se Deus quiser, para vacinar em massa mesmo a população brasileira, qual a diferença de trabalho de vocês ou trabalho de logística mesmo? Seria intensificar mais o que já tem hoje ou coisas novas devem chegar? Bom, isso vai depender um pouco, Joel, de como é que iniciará essa vacinação. Possivelmente ela se iniciará pelos grupos prioritários, que não estão completamente definidos, mas a gente imagina que são aqueles grupos, primeiro, mais expostos, que são os profissionais de saúde, e os mais sob risco de desenvolver formas graves, que seriam os idosos e portadores de doenças crônicas. Então, isso seria uma fase inicial que eu imagino que seja considerada, que precisaria, então, primeiro cobrir essa população para depois ampliar para outras faixas etárias. Eu acho que seria um misto de trabalho contínuo, né, uma rotina e estímulos a campanhas localizadas para conseguir trazer o máximo de pessoas para o alcance, digamos assim, uma cobertura vacinal mais alta em curto prazo de tempo. É uma missão incrível, né? Porque somos 200 milhões de pessoas. Se nós conseguirmos no primeiro semestre vacinar, digamos, 30%, 40% da população brasileira, já seria uma vitória imensa, eu acho, né? Apesar das nossas condições e experiências. Temos que considerar as dificuldades disso acontecer no Brasil inteiro. É claro que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o sul do país, as coisas são mais estruturadas e mais próximas, e há maior logística para isso acontecer. Mas pensando na região norte do país, por exemplo, as dificuldades certamente serão muito grandes. Por causa do transporte da vacina, principalmente? Acho que não só pelo transporte, mas pela própria infraestrutura local que consiga ter pessoas capacitadas para administrar a vacina, para que a vacina fique reservada em local apropriado. E determinadas regiões do norte você tem que chegar mesmo de barco para determinados dias, conseguir vacinar as pessoas. Então é uma logística bem mais complicada do que a logística que a gente pode imaginar para o estado de São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, né? E Guilherme, é um planejamento de quanto tempo, né? É algo que a gente está falando agora com um pouco mais de clareza a partir do mês de outubro, mas a gente não tem detalhes se esse planejamento já está acontecendo há meses. Na sua experiência, é um planejamento, uma preparação que demora quanto tempo? Bom, essa é uma preparação que já tem que estar acontecendo, obviamente, porque não é só a produção da vacina, mas é a preparação para envasamento e distribuição. A gente não pode aguardar que a vacina seja autorizada, digamos, em janeiro. Vamos imaginar que a Anvisa dê a autorização em janeiro para a vacina. Vamos imaginar uma possibilidade. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. Sim. Né? Para ela, dá para a gente se preparar. Na hora que a Anvisa der autorização, essas vacinas que está chegando na ponta imediatamente para iniciar a vacinação. Então, essa preparação é uma preparação que já tem que estar acontecendo e não é uma preparação só de produção, é uma preparação de treinamento. E a gente perdeu aqui o som do Guilherme, uma pena. Vamos restabelecer o contato, porque é uma entrevista importante. E, Ana, sabe, Travou. Em relação à logística, o Exército terá um papel fundamental na distribuição das vacinas. Inclusive, seria a minha próxima pergunta para ele. Claro, e essa já está acontecendo, né? isso? Não, já está acontecendo, só que assim, a gente está falando de órgãos federais, né? A gente está falando do Exército, a gente está falando do SUS. Se a gente fica nesse impasse, fica nessa briga... Trazendo aqui para São Paulo, você está falando, a coisa né? é muito pior, né? Nacionalmente... E não só pensando em São Paulo, estou pensando no todo, porque São Paulo pode acabar fornecendo vacina para outros estados também. Né? Eu conversei há 15 dias com um militar das Forças Armadas... Guilherme está com a gente de novo. ...que trabalha diretamente na logística da distribuição de medicamentos hoje no Brasil para o combate ao coronavírus. Então eu acredito, viu, Guilherme, e seria legal você explicar melhor para a gente, a importância do Exército em um ponto como esse, um momento como esse. O Exército que já está ajudando a distribuir esses medicamentos e que certamente terá um papel fundamental também daqui para frente na distribuição das vacinas, né, Guilherme? Bom, fundamentalmente para as regiões mais isoladas, né? Na região norte do país e nas fronteiras,
do país, que o Exército está mais presente e tem a sua própria logística de distribuição de material por meio de suas aeronaves e profissionais, fundamental a participação do Exército para conseguir chegar nesses locais mais remotos do país, principalmente. A gente vai ter que encerrar, não vai ter como. Já acho que extraímos informações importantes do Guilherme Werneck. Com o Guilherme Werneck é tão bom, mas vai rendendo, a gente né? vai ter que encerrar. Aqui. É um conhecedor do assunto. A gente podia tentar restabelecer mais uma vez. Se der problema mais uma vez, aí a gente encerra. Mas ele ia dizendo nessa importância toda que o Exército terá daqui para frente, já para distribuir as vacinas, dando continuidade a um trabalho que sempre foi feito, não agora somente na distribuição dos medicamentos de combate ao coronavírus, mas dos suprimentos que já são distribuídos pelas Forças Armadas para as várias bases que há no Brasil inteiro. Então eles são conhecedores. O próprio ministro Tarcísio Freitas, que é um ministro forte no governo Bolsonaro, está muito empenhado nisso. Está empenhado em ajudar nessa logística, em ajudar nessa distribuição toda, porque é como o Guilherme disse, não é de uma hora para outra, né? Ah, a vacina chegou hoje, vamos começar a programar amanhã para distribuir no Brasil? Não, distante disso. Isso já deveria estar sendo pensado e já está sendo pensado e não é de hoje. Já deve ter uma estrutura toda pronta, ou pelo menos a gente acredita. Agora, a sua preocupação, ela é importante também, né, Ana? Como que as Forças Armadas poderiam ajudar na distribuição dessas vacinas, por exemplo, aqui em São Paulo? Será que há essa necessidade também? Porque o Exército pode ajudar em áreas ermas, distantes, assim como o Guilherme acabou de colocar. Talvez aqui em São Paulo o próprio governo tenha condição de fazer essa distribuição. Restabelecemos o contato com o Guilherme? Ainda não, mas não. Eu acredito que por sermos um estado territorialmente menor e mais estruturado, que o governo tenha condição de uma logística própria, já fazer a distribuição, pelo menos internamente, aqui no estado de São Paulo. Agora, a preocupação se dá com essas regiões mais longínquas, essas regiões menos estruturadas, né? Com menos infraestrutura mesmo, Ana. Isso aí, já estamos em contato com o Guilherme de novo, ele está nos ouvindo. Então, Guilherme, o senhor ia dizendo da importância do Exército na distribuição da vacina, né, a partir do ano que vem. As Forças Armadas que já fazem a distribuição de suprimentos, por exemplo. Muito importante, então, Joel, a participação do Exército e das Forças Armadas em geral, principalmente nessas regiões mais remotas do país, na região norte e nas regiões de fronteira, porque eles têm uma presença mais maciça há mais tempo e tem toda a sua logística com aeronaves e caminhões e pessoal que pode ajudar em muito a distribuição das vacinas nessas regiões. Fundamental a participação das Forças Armadas nesse processo, com certeza. Então tá bom. Guilherme, muito obrigado, viu? Falamos com o Guilherme Werneck, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.